E aí, fera convergente, terceiro ano. E aí, meus queridos, estamos aqui corrigindo a provinha de vocês, a avaliação 2R, que é aquela avaliação remota, bebê. Então aqui eu vou corrigir com vocês esse exercício, essa prova que vocês fizeram, essa avaliação, que faz parte de um processo avaliativo, de mais um processo avaliativo, diante de tantos que a gente pode fazer, tá certo? E aí a gente vai, evidentemente, como a prova do Enem é uma prova tradicional, de questões, a gente precisa também avaliar vocês dessa maneira, para poder estar identificando dificuldades de leitura, de interpretação, administração do tempo, percebe? Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos ver aí a provinha de vocês. Então a primeira pergunta é assim, ó. Já faz 21 anos desde que a sombra de um conflito nuclear pairou sobre a humanidade. O fim da Guerra Fria trouxe a aproximação e até mesmo a reestruturação entre nações pelo mundo todo. E aí nós estamos falando desse processo de fim da Guerra Fria, de integração, de geopoliticamente falando, de constituição, por exemplo, de blocos. No lado soviético, liderados pela Rússia, a CEI, seguindo, não é? E aí, juntamente com o resto do mundo, a reconstrução de suas economias. Entretanto, durante os quase 46 anos de Guerra Fria, muito se cogitou sobre os ataques nucleares vindos da antiga União Soviética e de que atingiram os Estados Unidos e vice-versa. No coração do conflito, o cenário envolvia o disparo de uma grande quantidade de mísseis sobre o Polo Norte, fato que leva a cogitar sobre qual seria a rota tomada por esses mísseis, pois, analisando a superfície terrestre, o balístico intercontinental vem ser disparado, o caminho mais curto entre Moscou e Washington é sobre o topo, e não em volta do globo. E aí você tem a imagem de um planeta. Veja que a todo momento na pergunta falou-se sobre as questões geopolíticas. Não é verdade? Geopolítica. E aí você deve estar se perguntando, geopolítica com geografia 1? Calma. E aí ele mostrou a imagem. Que isso é uma projeção do planeta Terra. Entra no assunto projeções cartográficas. Diante dos assuntos que nós estudamos, essa é uma projeção que pode ser ou ela pode ser azimutal. A diferença é que na cilíndrica você vê a distribuição dos continentes como você conhece. Na azimutal, você, apesar de ver o planeta, mas você está olhando ela do ponto de vista, seja por cima ou seja por baixo. A projeção azimutal, ela tem a intenção de chamar a atenção para um determinado ponto terrestre. Ela tem uma importância militar. E aí você tem essa projeção, tá bom? Aí olha o que ele diz no resto. Portanto, além do uso primordial da navegação via satélite, motivo principal pelo qual em 1968 os americanos criaram o GPS, pode também ser levado em consideração o uso de uma projeção mais adequada para calcular o trajeto do cabo a esse intento, que seria, de acordo com a pergunta, seria a questão de míssil nuclear, de Washington a Moscou. Então é geopolítica. Então a projeção vai ser letra A, plana ou azimutal, letra B, letra C, a resposta letra A. Olha aí, essa projeção é resultado da deposição da Terra sobre um plano, a partir de um ponto específico, tá certo? E aí lá embaixo, na própria justificativa, ele diz, ó, planejamento náutico, planejamento de bombardeio, ou a são plano polar. É quando a gente olha o planeta de cima, é uma estratégia geopolítica, tá bom? Então vamos para o 2. A ilustração seguinte apresenta formas de grutas e cavernas esculpidas em estruturas calcárias. Isso nós vimos, hein, gente? A gente viu no assunto erosão, não é? A gente mostrou até aquele aplicativo. Então, olhe, grutas e cavernas.
em estruturas calcárias, causando grande formação de drenagem criptorreica. Perceba que essa expressão criptorreica você ainda não estudou, mas que é um assunto muito específico de hidrografia. Mas a água infiltra pelo solo, beleza? A água infiltra pelo solo porque possui fraturas. A região, a estrutura da crosta possui fraturas, sabe? Por onde a água infiltra, a água da chuva infiltra, o que vai promover desgastes e formações de cavernas. E a gente viu que nessas cavernas a gente tem a formação, por exemplo, de um estalactites e estalagmites. A questão da água é que promove essa situação. E a gente sabe que esse perfil kárstico que tem a ver com áreas calcárias, que tem a ver com a formação de caverna, olha o bizu, relevo kárstico, relevos calcários, formação de cavernas, e isso acontece por conta da água. A água no estado líquido, infiltração. E aí a gente tem a formação desse tipo de estrutura está ligada ao intemperismo, que a gente viu que o intemperismo físico ou mecânico tem a ver com a ação do atrito, né? A desagregação. Já o intemperismo químico é da dissolução, é da água do rio infiltrando no solo, que é a drenagem criptorreica, infiltrando pelas fissuras, pelas fraturas que a própria estrutura geológica possui. O intemperismo químico biológico tem a ver com essa modificação, formação de cavernas pelos desvios, o mecânico também não. Reajustamento isostático é aquele equilíbrio da placa tectônica, aquele movimento de subida, de soerguimento e de rebaixamento, tá bom? E aí ele dá a justificativa. Não, a formação de relevo kárstico está relacionada à estrutura da rocha calcária, aparecendo em regiões úmidas, tá vendo? Ocasionando um processo de desagregação por dissolução, onde verifica-se um intemperismo químico. Tranquilo. Terceira pergunta, meus queridos, tem aí, ó. O uso de instrumentos metálicos pelo homem remonta a mais de 3.000 anos. É exatamente quando o Silvio Góes nasceu. A reconstituição, ele nasceu um pouco antes, tá? A reconstituição da história das sociedades humanas é tarefa difícil. Assim como é difícil reconstituir a história da Terra, que vem sendo constantemente do tempo geológico e pelos agentes externos. Nós vimos isso nas aulas sobre o tempo geológico, que é dividido em éons, eras, períodos. Lembra disso? Onde a gente falou de pré-cambriano, a gente falou de mesozoico, falou de paleozoico, falou de cenozoico. A gente mostrou que todo esse tempo geológico, toda essa organização geológica acontece exatamente porque os processos de são lentos, para formar o relevo é lento, para ter a erosão do relevo também é lento, tudo de maneira natural. Aí ele vem. No Brasil, assim como em diversas regiões do planeta, pode-se perceber o trabalho das forças sensoras e transformadoras. Está falando dos movimentos, dos processos endógenos e processos exógenos, as intempéries, as erosões. Da erosão marinha, né? Um exemplo típico dessas forças naturais em ação. Em Morro Branco, no Ceará, podem ser encontradas falésias à beira-mar, diversas cores que vão do branco ao alaranjado. Na entrada dos grandes rochedos, no local como o labirinto das falésias, pode também visitar grutas e aproveitar o mar. Eu já tive a oportunidade de ir, se você tiver, vá. Observe a imagem. Aí você tem a imagem. Nos slides, né? A gente tem aqui uma falésia que desgastou a ação de praia e a água do mar, o agente erosivo. É isso? Você tem aí outras erosões e outras imagens. Me diga uma coisa. Nós estamos falando de uma falésia à beira-mar. Nós sabemos que no litoral
existem dois agentes que atuam mais do que outros, não é verdade? Quais são os agentes que atuam com bastante intensidade no litoral? Você tem o mar, óbvio, a erosão marinha, e você sabe que também é exatamente no litoral que nós temos uma grande incidência de ventos, né? Vocês vão aprender em climatologia que no litoral existem as brisas marítimas e as brisas continentais, que interferem no processo de erosão eólica. Vimos no assunto da erosão eólica que nós temos a questão, por exemplo, percebe? Então você tem muita influência. Aí ele diz aí, ó, muitas vezes é difícil de acreditar que tanta beleza seja resultado de forças aleatórias da natureza, que a priori, ou seja, que a princípio, são destrutivas. O que é que ele quer dizer com isso? Que os agentes erosivos, muita gente diz que são agentes apenas transformadores, apenas destrutivos, porque vai desgastar, vai destruir o que estava pronto. Mas é importante que a gente analise o seguinte, se um relevo é alto e ele diminui, quando eu destruo, quando eu modelo, eu vou dar origem a algo menor. Então é importante que você entenda isso, que o processo de transformação transforma em algo novo. E esse algo novo, querendo ou não, foi formado pelo esse processo. Tá bom? Nas fotos, é possível perceber dois principais agentes erosivos externos agindo simultaneamente e originando assim essas erosões. A gente viu que lá tem o mar, porque a gente viu que a falésia tem uma relação direta com o litoral, e é no litoral também que tem muita incidência de ventos. Tanto é que quando você estuda energia, quando você vai estudar, por exemplo, energia eólica, muitos parques eólicos são colocados aonde? No litoral, que é a condição ideal, que você tem ventos constantes, que você não tem barreiras, por exemplo, de prela, e você tem uma geração eficiente. Então a resposta só pode ser a letra, olha aí, que agem, que ele está dizendo aqui, agentes externos agindo simultaneamente. Eu sei que o mar, ele existe, erosão marinha. E eu falei do vento, erosão eólica. Resposta, letra C. E aí ele está dizendo, ó, são contrastados dois tipos de erosão. Eólica, que ocorre quando o vento transporta as partículas diminutas que se chocam com outras rochas e que se dividem em mais partículas que se rocham contra outras rochas. E a erosão marinha, que atua sobre o litoral modelando e deve-se fundamentalmente à ação desses fatores, né? Ondas, correntes e marés. Simples assim. Tá bom? Essa pergunta é uma pergunta de escala cartográfica, tá certo? E aí a gente já estudou isso, como fazer esses cálculos, tá bom? Então você tem a distância. Para ir de um determinado local, o motorista consultou o GPS, o caminho representado na figura a seguir. Então ele vai sair aqui, ó. Preste atenção. De A a B. Beleza? Muito bem. Ele tem que dar escala. Veja que ele aqui deu a distância gráfica. Ele deu, que é tudo em centímetro, tá vendo? Então daqui até aqui é 2,7, daqui até aqui é 2,9, daqui até aqui é 6,9, aqui é 1,6, tá bom? Então você tem a distância ao fim. Aí ele diz aí, ó, sabendo que o maior segmento a ser percorrido do trajeto é de 340 metros. Ele está dizendo que o maior segmento, que é esse daqui, é 345 metros. 40 aqui seria o D maiúsculo, que é a distância real. Esse daqui é o D minúsculo. Então o que é que está faltando? A escala. Vai usar a fórmula da escala para poder chegar a esse resultado, tá bom? Então veja que um é 345 metros centímetros. E aí você vai fazer aquele esquema que a gente já aprendeu, né? Lembra? Coloca a formulazinha, não é isso? Eu quero achar a escala, então eu cortar aqui, ficou o D dividido pelo D. O D é 345 metros. E o de baixo é o quê? 6,9 centímetros. Eu posso dividir? Não posso. Então eu vou ter que botar o de cima igual ao de baixo. De metro para centímetro, eu vou acrescentar duas casas.
Então vai dar 34.500 centímetros dividido por 6,9. Na hora que eu pego 345 e divido por 6,9, eu vou ter a resposta da escala. E aí, qual seria a resposta da escala? A letra A dá 1.000, a letra B, olha aqui, ó. Um para 1.000, o outro dá 5.000, 2.500, 5.000 e 10.000. Veja que a resposta correta é letra B. Então a letra B vai ser 5.000, tá bom? Então, ou vai ser, na hora que você fizer aquela conta, vai dar 5.000. Então vai ser ou esse ou esse. Só que eu preciso achar agora o que ele pede, que é a distância total de A, que ele quer a distância total. Olha, distância total. Eu só tenho 345 metros, que é do percurso. Então aqui, nesse daqui, nesse trajeto aqui, é 345. Já descobri que a escala agora é de 5.000. Então agora eu vou ter que descobrir a distância real do que falta. Beleza? A distância real do que falta. Como é que eu faço, bebê? É simples. Bom, se eu estou querendo agora a distância real, o que é que eu faço? D é igual. A fórmula é E vezes D. Então vai ser 5.000 vezes a distância gráfica. 2,7 com mais 2,9 com mais 1,6. Quando você soma isso aqui tudinho, vai dar, deixa eu ver, 9 com 7, 16, 22, vai 2, 2, 4, 6, 7, vai dar 7,2, né? 2, 4, 5, 6, 7. Vai dar 72 centímetros. Então eu vou pegar 5.000 vezes 72. Não é isso? Que eu fiz o 7,2. Tá bom? Aí eu faço essa multiplicação. Na hora que eu fizer essa multiplicação, eu vou achar a distância real desses três pontos. Aí eu vou pegar esse resultado e somar com esse que eu já tinha. Então olha aqui o cálculo pronto embaixo, tá bom? Então, ó, 1 centímetro equivale a 5.000, 7,2 equivale a x, porque você pode fazer desse jeito. Então a resposta vai dar quando eu pegar esse, que a gente fez assim, 5.000 vezes 7,2, que foi exatamente isso aqui, vai dar 36.000 centímetros. Só que a distância é em metro. De centímetro para metro, a gente viu naquela escala métrica que corta 2. Então vai ficar 360 metros. Ou seja, 360 metros. Quando eu pego 360 metros, que foi exatamente a distância real daqueles três pontos, né, iniciais, e somo com os 345 que ele já tinha me dado do trecho maior, vai dar 705 metros. Então eu preciso achar uma alternativa que tenha 705 metros, beleza? Com a escala de 5.000. Então olha a resposta, letra B, 705 metros. Então perceba mais uma vez aqui, para a gente não ficar com dúvida, tá bom? Porque fazendo aqui desse jeito é um pouco mais complexo. Veja, esse é o maior segmento, beleza? E aqui eu já dei 345 metros, eu já tenho 345 metros. O que é que está faltando? A distância real daqui, a distância real daqui e a real daqui. Eu preciso da distância real desses três para somar com esses 345, beleza? Eu já tinha descoberto que a escala era de 5.000. Então, para não fazer serviço de doido, eu não vou pegar e calcular a distância real daqui, depois daqui, 3 vezes. Não. Eu somo logo os três. Deu 7,2. Quando eu multiplico, dá 3.000, dá isso, né? Dá 36.000 centímetros. Beleza? Só que a resposta não é em metro, então eu corto duas. Dá 360 metros com relação a esses três. Só que eu não tenho esse daqui, então eu pego 360 com 345, vai dar exatamente 705, beleza? Com a escala de 5.000 que eu tinha descoberto logo no começo. É simples, é só fazer essas práticas dar tranquilamente. Quinta pergunta, mais uma pergunta
a respeito de escala cartográfica. Depois de 4 anos em queda, o desmatamento da Amazônia voltou a subir. Números preliminares do PRODES, Projeto por Satélite, o INPE, 28% no corte de árvores entre agosto e julho 12 e 13 em relação ao período anterior. A área desmatada foi identificada no mapa numa forma retangular, cujas dimensões eram 5 por 12 e com uma escala de 1 milhão. Podemos identificar aqui a área total de um retângulo. A resposta é a letra E, 6.000 km². Olha a resolução. A área é um retângulo, não é isso? Então 5 por 12 sobre uma escala de quê? 1 milhão. Cada 1 centímetro no mapa equivale a 10 km no real. Portanto, a distância vai ser de 50 vezes 12, que vai dar 6.000 km², ok? Então é só colocar na fórmula e fazer essas transformações. Não tem mistério de nada com relação a isso. Dá para fazer e substituir tranquilamente, porque afinal de contas a região é um retângulo, tá bom? Isso dá para fazer de boa, fácil, fácil. Vamos agora continuar exatamente com a pergunta de geomorfologia. Você tem aí o mapa das placas tectônicas e abalo sísmico. Perceba aqui na imagem, tá certo? Vou até vir para cima. Aqui embaixo, ó, limite das placas e as bolinhas, pontos de terremoto. Então, cada bolinha dessa, é terremoto e aqui vai ser o limite das placas. Nós já estudamos que tem placas que se afastam, placas que se encontram. E a depender das placas, você vai ter mais ou menos instabilidade geológica. Aí vem a pergunta aí, ó. Deixa eu diminuir e ficar aqui no cantinho, nessa áreazinha aqui. Veja, as placas tectônicas flutuam por cima do manto, uma vez que ela está na crosta, né? Dentro de um equilíbrio isostático, realizando movimentos verticais, pirogênese, e horizontais, orogênese, sendo esse último um processo lento. O Equador sofreu em 2016 um terremoto de 7,8 na escala Richter, matando 604 pessoas. Esse terremoto foi desencadeado pelo quê? Estamos falando do Equador. E aí a gente precisa saber se esse terremoto que matou muita gente é placa que se encontra, é placa que se afasta. Você acha que é o quê? Olha aí a resposta. Letra B, convergência das placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana, que ocasiona subducção de Nazca em forma de área de instabilidade. Então nós estamos exatamente disso aqui, placa de Nazca e placa sul-americana. Essas placas são convergentes. Então é aqui na borda, no encontro, que você vai ter essa instabilidade, esse terremoto, essa magnitude que acaba gerando esse número de mortes. Fácil, fácil, tá certo? Então não pode ser choque de placa do Pacífico, não pode ser afastamento, pirogênese, nem ciclo de fogo do Pacífico, uma vez que a gente está especificando ali o Equador, tá bom? Então vamos para a 7ª pergunta, pergunta de projeções cartográficas. Se eu estou vendo o planeta todo, como é que se chama? Projeção cilíndrica, tá bom? Aqui embaixo, estou vendo o planeta todo, projeção cilíndrica. E aqui eu estou vendo o planeta de uma forma diferente, seria projeção azimutal, né? Eu estou dando destaque a um ponto. Uma vez uma projeção cilíndrica em todo o planeta, só que ele está de cabeça para baixo. E aí vem a pergunta. Nós já estudamos sobre isso, minha gente. Não é? Não sei se vocês lembram, mas a gente estudou esse primeiro, mapa mundi como a gente conhece, é uma projeção cilíndrica conforme. E quem que falou sobre isso? Mercator. Já o de baixo é a mesma coisa. A diferença, olha a África aqui e a África aqui. Veja que a África, por exemplo, está esticada. Então é um objetivo diferente, né? Então aqui é uma projeção cilíndrica equivalente. Apesar de esticar a forma, mas a área está sendo preservada. Quem fez isso? Arnaud Peters. Beleza? E esse cara aqui também fez aquela última de cabeça para baixo. Uma vez que esse cara aqui enaltece o eurocentrismo, países desenvolvidos,
E a projeção de Peters, ele promove exatamente o contrário. Ele critica o eurocentrismo e enaltece os países do terceiro mundo. E aí você tem essa daqui que é a projeção azimutal, tá bom? A tela de cima. Aí ele quer que você marque a alternativa correta. Olha o que é que tem na letra. Respeitam os mesmos graus de proporcionalidade. Conformidade, equidistância e orientação. Tá falso, não respeita, porque Mercator é uma coisa, Peter é outra. Letra B. Podem ser admitidas como representações fiéis da realidade. Não, porque nós sabemos que vai ter distorção. C. Trazem consigo diferentes formas de representação, buscando difundir ideologias e determinadas visões do mundo perfeito. Uma vez que é de Mercator, é uma ideologia eurocêntrica e Peters é uma ideologia dos países subdesenvolvidos. Essa é a resposta correta, tá bom? E aí vem a justificativa do gabarito, que depois vocês vão ter acesso a eles, tá bom? A esse comentário. Mais uma pergunta de projeção. Olha que agora a pergunta ele já deu o nome, ó. Mercator e Peters. Então veja que esse primeiro é de Mercator e veja que aqui é Peters. Olha a África como está esticada. Olha a África como está certinha, tá bom? Então veja que você tem aí as informações sobre essas duas projeções. Com base nos conhecimentos sobre projeções cartográficas, assinar a correta. Vamos para a letra A. Na projeção de Peters, os espaços entre os paralelos aumentam da linha do Equador para os polos. Beleza. Enquanto diminui a partir do meridiano central. Tá falso. Porque ele estica assim. Na hora que estica, você aumenta a distância entre os paralelos, mas os meridianos não. B. Na projeção de Equador, o espaço entre os paralelos diminui da linha do Equador para os polos. Tá falso. Letra C. A projeção de Peters, o plano da superfície da projeção é tangente à esfera terrestre. Projeção azimutal, eu já sei que está falso. Por quê? Porque Peters não é uma projeção azimutal, é cilíndrica. Letra D. Na elaboração da projeção cartográfica, o planisfério de Peters mantém distâncias proporcionais entre os elementos. Não, não é distância proporcional, porque ao esticar, você aumenta a distância. A projeção de Mercator é desenvolvida em um cilindro, sendo mantida a forma. Projeção mostra a visão eurocêntrica. Perfeito. Resposta letra E. Pergunta 9. Na pergunta 9 você tem aí uma pergunta sobre erosão. Veja que aqui você tem uma área de declive, tá certo? Nós já estudamos nas aulas que essa área de declive precisa de proteção, senão a gente vai ter o quê? O deslizamento de terra, né? Que a gente pode chamar de erosão laminar, a gente pode chamar de deslocamento de massa lento. Então isso aqui é uma técnica para evitar que haja um deslizamento. Então cria-se esses pequenos degraus aqui, que a gente chama de terraceamento, e faz uma agricultura. Nessa região especificamente, você tem duas técnicas, né? Você tem a agricultura de terraceamento, que são esses degraus aí, que é chamado também de curva de nível, e também você vê que é uma área que está com alagamento. Não sei se você consegue ver, mas aí é uma agricultura de irrigação, tá bom? Mas o objetivo aí é a técnica de controle. Aí, letra B, é laminar, com o objetivo de evitar a erosão, tá bom? Olha a pergunta que ele deu aqui em cima. Observe a imagem a seguir e assinale a alternativa que contém um tipo de erosão e sua respectiva técnica de controle. Que erosão é essa? Erosão laminar. E qual é a controle? Terraceamento, que é cortar em degraus para evitar que isso caia, tá bom? Uma vez, uma pergunta sobre geologia. Você tem aí, né, uma visualização em 3D do núcleo, e aí ele dá um texto enorme, tá certo? Dizendo exatamente o seguinte, tá bom? Olha o que ele diz. Às vezes, a terra firme debaixo dos nossos pés podem tremer como se fosse gelatina, mas há uma vantagem em toda essa agitação. Sísmicas são um modo de perscrutar profundamente dentro da terra e mapear. O computador Titan do Laboratório Nacional de Oak Ridge, não sei, no Tennessee, foi usado para gerar um mapa baseando
em como as ondas sísmicas atravessam a Terra. E aí ele vem descrevendo, minha gente, isso. Aí, tendo mapeado partes da Europa, Califórnia e China, pesquisadores estão trabalhando atualmente em mapear toda a Terra em um manto de profundidade de 2.000 quilômetros. Ele deu uma descrição. Aí ele fez a descrição exigida na reportagem sobre como terremotos são úteis no mapeamento do interior do planeta está intimamente ligada à descoberta da tectônica de placas. Isso a gente estudou. Tectônica de placas é a teoria de que a Terra se quebrou. A teoria da deriva continental é aquela que explica que essas placas que se quebraram vão se movimentar. E aí a pergunta é, essa teoria foi anteriormente instigada por uma outra teoria, que é a teoria da deriva continental, criada pelo alemão Alfred Wegener. Ou seja, para que as placas se afastem, as placas precisam existir. Então, devido a uma pressão interna, a gente viu uma aula que tinha uma válvula de pressão da panela de pressão, ela não tem, o planeta não tem uma pressão se quebrou. Teoria da tectônica de placas. Você tem as placas tectônicas. Só que aí a instabilidade interna faz com que o magma venha para a superfície e faz com que essas placas se afastar. Assim, a teoria da deriva continental. Então, uma complementa a outra. Tranquilo? Então, essa foi a evidência do terceiro ano. Tranquilo, espero que vocês tenham se dado muitíssimo bem. Tá bom? Até a próxima.